Olá! Chegou novamente aquele momento maravilhoso de fazermos mais uma vez uma reflexão juntos sobre a palavra do Criador. E para darmos início a este assunto, vamos recorrer primeiro à leitura do livro de Salmos no capítulo 150 e no versículo 6, aonde está escrito: Todo ser que respira, louve ao Senhor. Espera aí, pode parar por aqui. Como assim todo ser que respira, louve ao Senhor? Os animais respiram. Por acaso os animais louvam o nome de Deus? Bingo, meu querido amigo. Os animais não só louvam o nome de Deus aqui na terra, como os animais estarão louvando o nome de Deus na eternidade, no paraíso, no reino dos céus. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu irei provar. Para isso, basta recorrer à leitura do livro de Isaías, no capítulo 11, do versículo 6 ao 10, aonde encontra-se exatamente o seguinte registro: E morará o lobo com o cordeiro e o leopardo com o cabrito. Se deitará o bezerro com o filho do leão, e a vaca e a ursa pastarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Aonde? Na eternidade, no paraíso. Pois lá não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, disse o Senhor. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Estamos falando da eternidade no reino dos céus. Pois no reino dos céus não há morte. Por isso vemos tanto o boi quanto o leão comendo palha juntos. Pois o que foi perdido no Éden será restaurado na eternidade no reino dos céus. Preste atenção neste mistério, meu amigo, mas principalmente na revelação deste mistério. Disse Deus: porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Por isto, os animais estarão louvando a Deus na eternidade. Sim, os animais estarão falando como os homens na eternidade. Prova disso, meu amigo, é que no livro de Jó, capítulo 12, versículo 7 ao 10, está escrito: Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão lá na eternidade. Ou às aves dos céus, e elas te contarão. Fale com a terra, e ela te instruirá. Deixe que os peixes do mar o informe. Quem de todos eles não sabe que foi a mão do Senhor que fez tudo isto? Na eternidade, os animais possuirão sabedoria como o homem. Sim, estarão falando como o ser humano fala abertamente aqui. Pergunte aos animais na eternidade, e eles te ensinarão. Por quê? Veja, no Abacuque capítulo 2, versículo 14 diz: Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. No novo céu e na nova terra estará plenamente coberto do conhecimento do Senhor, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. No novo céu e na nova terra será restaurado exatamente tudo que foi perdido no Éden. Lá no Éden, os animais conversavam com Adão. Prova disto é que até mesmo a serpente estava falando com Eva. Tudo que foi perdido no Éden foi restaurado nos céus. Nos céus, repito, os animais estarão falando com os homens. Aí você vai falar, mas isto é impossível. Você está enganado, meu amigo. Aqui na Terra, você precisa de cordas vocais para falar. Mas no reino dos céus, todos seremos espírito. O espírito não produz som através de cordas vocais, pois o espírito nada tem a ver com o corpo. Nisso podemos entender, repito, porque os animais estarão falando como seres humanos na eternidade. Veja, se você não concorda com isso, veja exatamente a explicação de Paulo através do livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 19 ao 22, aonde disse Paulo: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Como assim? A criatura, os animais, estão esperando se tornarem filhos de Deus? Como isso é possível? Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, disse Paulo, na esperança de que também a mesma criatura, os animais, será libertado da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Veja bem, toda a criação de Deus, todos os animais, irão despertar na eternidade como sendo filhos de Deus. Repito, toda criatura, todos os animais, todas as espécies de animais, na eternidade irão despertar como filhos de Deus. Veja, exatamente o desfecho dessa história. No versículo 23 disse Paulo, e não só a criação, não só os animais, mas nós mesmos, os seres humanos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Pois quando o pó retorna ao pó, o Espírito retorna a Deus. É este Espírito que é a verdadeira identidade de tudo que se move, pois é o Espírito do Deus vivo que está se movendo através de tudo que se move. É este Espírito que estará na eternidade, glorificando o nome do Deus vivo, pois este Espírito é exatamente o Filho de Deus, que estará na eternidade. Veja, meu amigo, preste atenção neste mistério. No livro de Números, capítulo 22, versículos 23 ao 33, está escrito: Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor que estava a caminho, com uma espada desembainhada na mão. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se, e ele espancou a jumenta. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, para que me espancasse? E Balaão disse à jumenta: Porque zombastes de mim. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor. Bom, vamos por partes. Em primeiro lugar, Deus não abriu os olhos da jumenta para que visse o anjo. Ela viu por si mesma. O que Deus abriu foi a boca da jumenta para que falasse a Balaão. Porém, ao contrário, Deus abriu os olhos de Balaão para que ele visse o anjo do Senhor. Então, estamos vendo as duas qualidades. O animal é capaz de ver exatamente o mundo espiritual, ao passo que os seres humanos não. Porém, os animais não podem falar por si mesmos. Vendo isto, parece então que os seres humanos estão em vantagem, mas isso não é verdade. Veja por você mesmo que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 20. Porque não sois vós que falais, mas é o Espírito do vosso Pai que fala através de vós. Assim como foi o Espírito de Deus que falou através da jumenta a Balaão. Você não ficou convencido? Veja, até mesmo Jesus, ele relata no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 49. Pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me deu ordens sobre o que eu deveria dizer e como falar. O mesmo que ocorreu com a jumenta. O ser humano não fala nada por si mesmo. É o Espírito de Deus que fala através do homem. Sim, meu amigo. Pois no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 19, diz: Quem é cego como meu servo ou surdo como meu mensageiro? O homem é cego, incapaz de contemplar o mundo espiritual, coisa que até mesmo os animais são capazes. Os animais também falam na sua própria linguagem, eles se comunicam com sua própria espécie. Assim como o homem não é capaz de compreender os animais também não compreendem a língua humana. Mas lá no princípio do Jardim do Éden, todos os animais, assim como o ser humano, falavam a mesma língua. E o mesmo será restabelecido na eternidade, pois vemos que os animais, como os homens, estarão falando uns com os outros. Aqui na Terra, os seres humanos não falam, eles apenas produzem ruídos através das suas cordas vocais. Pois a língua humana é indiferente para os animais, assim como o ser humano está indiferente ao que os animais se comunicam entre si. Nós produzimos ruídos. Nós não falamos. Quem fala verdadeiramente é o Espírito de Deus através do homem. Prova disto é que no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, está escrito: As palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. As palavras que o Espírito produz através do homem é que são Espírito e são vida. A palavra verdadeira pertence ao Espírito.
Pois disse Jesus através do Espírito: acalma-te, vento, e o vento se acalmou. Através de Moisés, as águas, o mar se abriu. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus é viva. Esta palavra é pronunciada somente através do Espírito. Nós produzimos apenas sons, apenas ruídos. A verdadeira palavra, ela é pronunciada somente na eternidade, pelos seres humanos, assim como pelos animais. Não pense você que você está em vantagem em relação aos animais. Pois no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8, está escrito, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus serão manifestados somente na eternidade. Por isso que tanta criatura, assim como todas as espécies, todos os animais, somente assim o ser humano também será manifestado na eternidade, quem eles haverão de ser. Pois, repito, disse Paulo, e não só a criação, não só as criaturas, mas nós mesmos, os seres humanos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O ser humano só irá se tornar filho de Deus na eternidade, não aqui, pois não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. Veja, Eclesiastes capítulo 3, versículo 19. Porque o que acontece aos filhos dos homens sucede também aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, o mesmo espírito. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo aqui é ilusão. Todos vão para o mesmo lugar, todos são pó e ao pó tornarão. Porém, na eternidade, todos são espírito. Prova disto é que no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, disse Paulo, assim que nós, daqui por diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Paulo não conhecia mais nenhum ser vivo segundo a carne, pois uma vez que ele entrou no reino eterno, ele percebeu que tudo é espírito, que a carne é apenas a manifestação do Espírito de Deus. Pois o corpo sem o Espírito está morto, conforme consta no livro de Tiago, no capítulo 2, versículos 26. Também no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 7, diz que quando o Espírito volta ao céu, o pó retorna ao pó. O pó, sim, o corpo está vivo simplesmente porque é o Espírito de Deus que está vivendo, se movendo e existindo através do corpo. Por isso que Paulo compreendeu que daqui por diante a ninguém mais conhecemos segundo a carne, pois Paulo compreendeu que tudo é manifestação do Espírito de Deus aqui na terra. E ele só compreendeu isto quando ele despertou na eternidade. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, disse Paulo, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Quando Paulo despertou na eternidade, ele provavelmente encontrou os animais, sim, falando, como qualquer ser vivo, pois Paulo compreendeu que tanto o homem quanto os animais são apenas espécies distintas umas das outras aqui na Terra. Porém, na eternidade, todos haveremos de nos tornar filhos do Deus vivo.